Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Câmara. Eu vou gravar aqui com vocês mais um vídeo sobre o direito constitucional, comentando aqui o artigo 1º da Constituição Federal. Essa Constituição aqui, a Constituição Cidadã de 1988. Vou deixar aqui, já está aqui com vocês o slide do vídeo, né, do nosso bate-papo de hoje. Você vai lá, busca lá o slide, abre lá a Constituição na internet, abre o seu computador ou pega a Constituição se você estiver em casa, para a gente poder acompanhar junto a explicação que eu vou dar referente a esse primeiro artigo da Constituição, que é muito importante. É muito importante para você que está buscando fazer um concurso público, você que está buscando na faculdade, você que não entende essa disciplina, você que acha que é uma disciplina extremamente complicada. Eu vou provar para você que não é complicada, é uma disciplina fácil, gostosa, ela não é uma disciplina pesada, é uma disciplina leve, ainda mais hoje em dia, porque muitos debates políticos, né, que envolvem a Constituição, então é necessário que todos nós saibamos pelo menos um pouquinho o fundamento básico da nossa Constituição, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou dar um tempo para que você pegue sua Constituição e para que a gente acompanhe junto esse artigo, tá certo? Então até daqui a pouco a gente volta falando do artigo 1º. Bem, vamos lá, já estou aqui com o artigo 1º da Constituição Federal aberta e vou ler aqui para vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político, e no parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Esse artigo 1º, pessoal, da Constituição, ele é muito importante porque ele é o artigo que permeia os princípios fundamentais da nossa República Federativa. Então, ele é um artigo extremamente importante. E se a gente analisar o artigo 1º mesmo, aqui, o artigo 1º, o caput, sem os incisos, a gente vai notar que esse artigo ele tem alguns princípios, tá? O primeiro princípio, ele é o princípio republicano. Então, olha, a República, olha lá, traz a República. Então, o primeiro princípio que a gente pode destacar é o princípio republicano. E este princípio, ele tem alguns elementos, ele tem ali algumas características. O princípio republicano, ele tem representatividade, tá? Que nós somos representados na República, o cidadão, ele é representado. E uma outra característica é a temporariedade, tá? Essa representatividade, ela é temporária, e essa temporariedade, ela permite com que, ela não permite com que o representado, ele fique perpetuamente no poder. Ela limita o poder também do representante do povo. Então, ele diz, olha, você pode ser representante do povo, mas você vai ter um poder temporal. Então, a cada 4 anos, a gente pode estar renovando esse poder e dando ele para quem a gente acha que deve dar, né? Uma outra característica é eletividade. A gente tem a liberdade, nós, cidadãos, nós temos a liberdade de eleger quem a gente quiser, independente do viés ideológico, independente do credo religioso, do partido político, independente de qualquer coisa, nós temos a escolha, a liberdade de eleger quem a gente quiser. E uma outra característica desse princípio é a responsabilidade. O representante, ele deve prestar conta dos seus atos com a lei. Então, os atos do representante eleito, ele precisa estar amparado pela legalidade. Então, ele presta, sim, conta de todos os atos perante a lei. Um outro princípio, aqui, ó, selecionei ali para você ver, é o princípio federativo. Esse princípio federativo, ele é a forma de Estado, né? Ele é a forma de Estado mesmo. Tem mais de uma esfera de poder. A nossa federação tem mais de uma esfera de poder, que são os estados federados, os estados da federação. Esses estados, eles têm autonomia.
eles não têm soberania, mas eles têm autonomia, eles são estados autônomos. Eles podem ali, o governador, o prefeito, os deputados, ele tem autonomia para gerir o estado, para gerir a economia, para gerir a saúde, para gerir o estado da maneira que ele achar melhor para aquele estado. Só que esse estado, ele não pode nunca querer se separar da federação. Ele não pode incitar a população para querer separar da federação, porque pode ter uma intervenção federal naquele estado. Então a gente vê aquilo que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, foi na verdade uma consulta popular de algum grupo que queria aparecer. Porque pela Constituição Federal, um estado federado, ele não pode querer se separar jamais, ele não pode querer se separar, tá? E um outro princípio que a gente vê dentro desse artigo é o Estado democrático, né? Aqui, ó, o Estado democrático. Selecionei ali o Estado democrático. O que seria o Estado democrático? É a soberania popular, é a vontade do cidadão. Então, é a vontade da maioria. Então, a maioria decidiu, as demais precisam respeitar. Por mais que não concorde, mas ela precisa respeitar a vontade da maioria, tá? E as outras pessoas, por mais que sejam minorias, elas também precisam ser respeitadas, né? Elas precisam ser respeitadas, ter seus direitos e garantias respeitados. Mas ela vai saber também que dessa vez ela perdeu, ela não conseguiu ganhar. A maioria ganhou, a vontade da maioria que ganhou foi soberana e ela precisa ser respeitada, né? Esses valores, esses princípios fundamentais, que a gente está vendo aqui no primeiro artigo aqui no caput, eles são valores que já estão introduzidos dentro do Estado Democrático de Direito. Então, são valores que dentro das instituições públicas, dentro dos órgãos governamentais, dentro da sociedade, eles já estão ali introduzidos, enraigados ali na sociedade e precisam ser respeitados. Vamos passar agora aqui para os incisos. Presta muita atenção, porque existem temas aqui que caem em prova de concurso, caem na prova da OAB, e a gente precisa saber para o nosso dia a dia. Até para a gente for debater, quando nós formos debater com alguém, a gente precisa saber, tá com a Constituição bem afiada. Pega uma caneta, anota, pode ir voltando o vídeo, tá? Acompanha com a Constituição, anota aí na sua Constituição para você saber. O primeiro inciso, ele diz a soberania. Essa soberania que o inciso traz é a soberania do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não se condiciona, ele é independente, ele não se condiciona a nenhuma regra externa. É um Estado independente. Se o Estado brasileiro tiver num debate com outro Estado, eles têm pé de igualdade, eles estão no mesmo patamar da igualdade. Não existe um Estado maior hierarquicamente que um outro, eles são do mesmo Estado, eles são no mesmo patamar da igualdade. Então, o Brasil, como Estado democrático, ele não precisa se condicionar a nenhuma norma externa. Não pode vir a ONU e dizer o que o Brasil tem que fazer. Não pode vir nenhum organismo internacional e dizer que o Brasil tem que fazer. Eles podem optar, eles podem opinar, eles podem aconselhar, mas ele ordenar, não. E o Brasil não precisa se condicionar a nenhum organismo internacional, porque existe a soberania da nação. Tá? O outro é a cidadania. Cidadania é a participação política do indivíduo, é a participação política, é a participação do indivíduo na vida da sociedade, na sociedade como um todo. Não necessariamente somente na política, no dia lá do voto, né? Claro que a gente exerce a cidadania também através do voto, mas não é só através do voto que o cidadão ele pode exercer a sua cidadania, ele precisa participar da vida do país, ele precisa participar da vida política, da gestão do país, da gestão do município. Isso é o exercício da cidadania, isso é o exercício que a República Federativa ela proporciona ao cidadão, que uma democracia ela proporciona ao cidadão, que o cidadão participe da gestão daquela cidade, daquele país, daquele estado. O outro inciso ali, o terceiro, né, é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Veja bem, na relação entre o indivíduo e o Estado, existe ali o Estado e o indivíduo. Deve haver uma valorização do indivíduo. O Estado ele precisa valorizar o indivíduo como ser humano. Então, o Estado ele precisa fazer ações, ele precisa promover ações
por exemplo, de combate à miséria, de combate à fome, de combate à pobreza. Então o Estado ele precisa valorizar o cidadão com empregos de qualidade, com saúde, com educação, sabe, com normas que levem ao cidadão um pouco de dignidade. E esse é o cidadão como um todo, tá? É um cidadão no sentido geral, porque aqui não qualifica o cidadão pobre, o cidadão rico, o cidadão negro, não, é o cidadão no sentido amplo, tá certo? O quarto inciso, ele fala os valores sociais do trabalho. Eu vou dividir em duas partes, tá? Os valores sociais do trabalho. Aqui, o Estado ele precisa valorizar o trabalho, porque ele valorizando o trabalho do cidadão, valorizando o trabalho para o cidadão, ele consegue garantir àquele cidadão um mínimo existencial, o mínimo para a sobrevivência dele. Então, o trabalho na vida do indivíduo é tão importante que o Estado ele precisa valorizar, precisa fomentar o trabalho, para que através do trabalho o cidadão tenha dignidade. É isso que esse inciso trata. É disso que esse inciso trata. E a outra parte do inciso, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse da livre iniciativa é muito interessante, porque ele dá uma liberdade ao indivíduo, de escolher a profissão que ele quer seguir, de escolher a forma que ele vai ganhar dinheiro. Ele dá liberdade, por exemplo, ao empresário de um determinado ramo ser mais lucrativo, o empresário querer trabalhar naquele determinado ramo, porque é mais lucrativo para ele, sem que o Estado interfira na vida do cidadão, sem que o Estado diga para o empresário, olha, você vai ter que vender isso, você vai ter que fazer isso dessa forma. Não, o Estado ele não pode interferir. Você, como cidadão, como indivíduo, você pode ganhar dinheiro da forma que você quiser, da forma que você achar mais lucrativa, desde que você respeite as leis vigentes no país. Então, se você respeitar as leis vigentes no país, o Estado ele não te atrapalha, não atrapalha na sua forma de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, ele ainda incentiva a melhor forma do cidadão ganhar dinheiro. Esse aí é um dos itens que traz esse inciso. E o quinto é o pluralismo político. O pluralismo político que se refere aqui não é só um pluralismo de partido político, não, que nós temos acho que mais de 70, né, se eu não me engano, um pouco mais, não sei, de 70 partidos políticos. Não é só de partido político que fala esse artigo, não. É um pluralismo no sentido de respeitar a diversidade, de respeitar a liberdade de opinião, de respeitar a liberdade da imprensa, de respeitar a vontade do cidadão, a representatividade do cidadão. Esse é o pluralismo político que trata esse artigo. Não é só você estar representado por um partido político, não. E também não é essa ideia de que precisa ser criado muitos partidos políticos para que exista uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de respeito. Isso daí é uma falácia, não é verdadeiro. Tá? Porque o cidadão hoje em dia, a gente vê que tem muitos partidos políticos, mas poucos são os partidos que representam o cidadão de fato, né? De fato. Então é um pluralismo muito mais amplo do que algumas pessoas tentam interpretar. E finalizando aqui, tem o parágrafo único da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, todo poder, ele nasce do povo, né? Só que esse poder, ele para ser exercido, é preciso que a sociedade, que o cidadão, ele eleja representantes. Ele vai eleger os representantes e esse representante vai representar aquele grupo que o elegeu, tá? Aquele grupo que o elegeu. Então, não é somente você indo para a praça pública, fazendo um protesto, que você está dizendo que o povo tem poder, que o povo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai tirar este ou aquele governante. Não é necessariamente, não é assim. Tá? Porque você exerce esse poder através do voto. Então, você passa uma procuração para aquela pessoa e dizer, olha, você pode me representar. Mas essa representatividade precisa também ser acompanhada. Você vai acompanhar, você vai participar da vida política daquela pessoa que você elegeu como seu representante. Entenderam, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Porque a gente bateu esse papo aqui de mais de 10 minutos. Então, deixa aqui o seu like, participa aí do canal, compartilha o vídeo, deixa a sua dúvida. Vamos estudar constitucional, porque constitucional tem que ser o fundamento de tudo.
E nunca se esqueça, o fundamento de tudo precisa ser constitucional. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.